Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer e vamos para cima, tá? Um ótimo sábado aí para todo mundo, iniciando aí mais um final de semana, né? Sem o Corinthians, depois aí já do último final de semana com a data FIFA. Esse agora, temos jogos hoje do Brasileirão, amanhã primeiro jogo da final da Copa do Brasil e o Corinthians entra em campo segunda-feira pelo Brasileirão, depois sexta-feira e aí na outra terça-feira temos um jogo extremamente decisivo contra o Fortaleza. Tá? Então essa é a programação do Corinthians aí mais próxima e a gente segue atualizando aí as novidades para vocês, família. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? Então vamos para cima, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem mesmo o Corinthians fez um treinamento em Fortaleza, tá? Aproveitou aí antes de retornar ao estado de São Paulo, né? Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram uma atividade na academia, tá? Foram pra academia e tudo mais. Os demais tiveram um treino aí com o Luxemburgo. E temos também os atletas que nem viajaram para Fortaleza. No caso do Fagner, Fábio Santos, Maicon, Matias Rojas, Renato, Fausto Vera. Esses seguiram a programação de treinos aqui no estado de São Paulo, tá? Se mantiveram aqui, né? Já estavam aqui, foram pro CT, treinaram e tudo mais. E aí, de ontem para hoje, o Corinthians já viajou, né? Retornou aí ao estado de São Paulo. Hoje treina no CT, amanhã novamente no CT Joaquim Grava, para segunda-feira o jogo em casa, né, contra a equipe do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo extremamente importante, né? Teremos também o retorno aí desses 6, 7 desfalques que a gente teve no jogo contra o Fortaleza. E é aquilo, tá? Que a gente já havia debatido. Pô, agora vai com os titulares contra o Grêmio, aí tem já sexta-feira um jogo contra o Botafogo. E aí? Vai com titular, vai com reserva? Porque terça-feira já tem um jogo decisivo contra o Fortaleza. Esse que é o ponto da programação do Corinthians. Poupou, vindo de uma data FIFA, para depois colocar os jogadores na véspera dos jogos da Sul-Americana. Essa parte que a gente não entendeu, mas eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora eu quero comentar aqui bem rapidinho, tá? Bem rapidinho sobre a questão da final da Sul-Americana, tá? A Conmebol anunciou ontem que a final não vai ser mais em Montevidéu, no Uruguai, tá? Já estava marcado que ia ser em Montevidéu, no Estádio Centenário e tal. O pessoal do futebol uruguaio pediu para que mudassem o estádio, porque vai ter um jogo lá, eu acho que é Nacional e Peñarol, perto da data da final da Sul-Americana, e eles queriam jogar no Centenário e tal, e não sei o que, e quais. E aí a Conmebol tá com medo de que a final da Sul-Americana mais uma vez não esteja com o estádio lotado, tá? Porque ano passado tivemos São Paulo e Del Valle. Parte que é da Conmebol de convidados, não sei o que, cheia. A parte da torcida do São Paulo cheia e a parte da torcida do Del Valle vazia, certo? E aí eles estão com medo de colocar novamente no estádio enorme e não ter a capacidade preenchida, certo? E aí, ontem o presidente da Conmebol confirmou que a final da Sul-Americana vai ser no estádio Domingo Burgueño Miguel, tá? Um estádio em Punta del Este, tá? Em Maldonado, no Uruguai, com capacidade para 25 mil torcedores. É mais perto do Brasil, tá? É 140 quilômetros antes de Montevidéu. E é isso, tá? Tivemos essa mudança aí. O que eu queria chamar a atenção de vocês? Na primeira fase da Sul-Americana, certo? Na primeira fase, antes até da fase de grupos, para o time jogar, o estádio tem que ter a capacidade de pelo menos 7.500 pessoas. Na fase de grupos, o estádio tem que caber pelo menos 10 mil pessoas. Aí o Corinthians entrou no playoff das oitavas e quartas de final, certo? Nessas fases de playoffs, oitavas e quartas,
o estádio tem que ter a capacidade de pelo menos 20 mil pessoas. Certo? Para o Corinthians não é um problema, nosso estádio cabe bem mais que isso, beleza. O Bragantino tem um estádio de 15 mil pessoas, a capacidade. O que aconteceu? Foi enfrentar o América, não pôde jogar em casa, mandou o jogo na Neoquímica Arena, porque o estádio tem que ter a capacidade de pelo menos 20 mil pessoas. Para essa semifinal, o estádio tem que ter a capacidade mínima de 30 mil pessoas. Para o Corinthians não é um problema, para o Fortaleza não é um problema. A Arena Castelão cabe mais, Neoquímica Arena cabe mais. 2 estádios de Copa do Mundo. Só que peraí, qual que é o estádio da final? Vou até voltar aqui. Estádio Domingo Burguenho Miguel, com capacidade para 25 mil torcedores. Ou seja, se a gente aqui tivesse um time, tá? O time John do Timão. A nossa casa é o estádio Domingo Burguenho Miguel. Tá? Esse é o nosso estádio, a nossa casa. Cabem 25 mil pessoas. Se a gente chegasse na semifinal da Sul-Americana, a gente não poderia jogar em casa, porque o estádio tem que ter a capacidade mínima para 30 mil pessoas. Mas, para jogar a final, pode. Ou seja, a Conmebol fez uma escolha de um estádio para a final, um estádio que não seria aprovado nem para semifinal, certo? Então assim, só isso que eu queria falar, tá? A gente depende, obviamente, do Duílio e do Luxemburgo para classificarmos para a final, tá? Não vou nem entrar nesse mérito e tudo mais. A minha crítica nesse momento é a própria Conmebol. Como que você coloca um estádio para a final que não seria aprovado nem para semifinal? É o puro suco da Conmebol. Comente aí, por favor, família. Bom, rapaziada, agora falando sobre o senhor Vanderlei Luxemburgo, tá? Tivemos aqui um levantamento sobre o aproveitamento dele à frente da equipe do Corinthians, tá? Ele tem um aproveitamento de 46%. E eu falei ontem aqui, eu falei, cara, o Silvinho tava acima do Luxemburgo, o desempenho do time. O Fernando Lázaro, o desempenho tava acima do Luxemburgo. E não existe a pressão que existiu no Lázaro, nem no Silvinho, tá? E aí levantaram. O Luxemburgo tem 46% de aproveitamento. E o Fernando Lázaro caiu com 56, quase 57% de aproveitamento. Ou seja, mais de 10% de aproveitamento. E aí eu não entendo, tá? E aí eu não entendo. Ontem, tá, o pessoal da Rádio Itatiaia trouxe a seguinte informação, que o Luxemburgo tá na corda bamba, tá? Tá ali à beira de ser demitido do comando do Corinthians. Pô, e aí a gente volta na mesma questão. Cara, como que antes da data FIFA tava bacana pra diretoria, volta da data FIFA, tem um jogo só que tivemos, foi contra o Fortaleza, e o cara agora já tá na corda bamba. Ou seja, ele já estava na corda bamba antes da data FIFA. Por que não fez a troca antes da data FIFA? Para chegar um treinador de verdade antes da data FIFA, para comandar o time ali em 10 dias, conhecendo os jogadores, treinando, aprimorando. Tem 10 dias ali para ele se conhecer, ajustar o time para conseguir aí entrar nos jogos. Aí agora a informação do pessoal da Rádio Itatiaia é o seguinte: o jogo contra o Grêmio é a cartada final aí pro Luxemburgo. Em caso de derrota, o Luxemburgo não deve seguir no comando do Corinthians. Em caso de vitória, tá? Mas com desempenho abaixo, o trabalho não deve continuar. Outro ponto importante será o termômetro da torcida dentro da arena na segunda-feira, que foi o que aconteceu com o Silvinho. O Silvinho quem derrubou foi a arquibancada. Pelo Alessandro, pelo Roberto de Andrade e pelo Duílio, o Silvinho continuaria. A arquibancada que não aguentava mais o Silvinho. Foi vaiado depois do jogo contra o Santos. Pô, será que só falta isso? E aí é o que eu falo. Não existe planejamento. Fica aquilo, ó. Se perder, cai.
Ou seja, se for lá e vencer o Grêmio, não, o trabalho é ótimo, tá tudo bom. Se for lá e perder, não presta, vai sair. Cara, isso daí não é planejamento, isso aí não é nada. Isso aí não é análise, não é nada. Isso aí é um trabalho resultadista. Se vencer, tá ótimo. Se perder, não presta. Isso não existe. Se a torcida criticar, sai. Se não, continua. Qual que é a opinião da diretoria dentro disso? Eles não querem se comprometerem com a torcida. Eles não querem se comprometer com a torcida. Pô, não vamos criar atrito. Se eles criticarem, a gente já tira. Se não, mantém. Tá suave. Tá? É difícil, cara. Eu juro pra vocês que é difícil, mas quero saber a opinião da fiel torcida. Luxemburgo cai ou continua no Corinthians na segunda-feira, rapaziada? Bom, agora falando sobre a parte financeira, tá? Saiu um levantamento ontem, tá? Da Pluri Consultoria, em parceria com o pessoal do Lance, tá? E trouxeram aí os clubes brasileiros que mais faturaram com vendas em 2023, certo? Contando aí o ano todo, a janela do início do ano e a janela do meio do ano. O Santos foi a equipe que mais faturou com vendas, o Corinthians vem na sequência. Qual que é a questão? O Santos gastou bastante na janela, tá? E o Corinthians gastou praticamente nada. Então o Corinthians foi o clube que mais lucrou em 2023 com venda de jogadores, tá? Nesse equilíbrio de venda e compra. Porque uma coisa é, vendeu X milhões, mas contratou Y. Seu lucro vai ser baixo. O Corinthians vendeu, vamos lá, o Corinthians vendeu 33 milhões de euros só em jogador. E gastou 1,2 milhão de euros. Não gastou nem 2 milhões, foi 1,2. 1 milhão e 200 mil euros na contratação de jogadores. A maioria veio de graça, veio em fim de contrato, pagando só luvas e tal. O Corinthians foi o clube que mais lucrou com venda de jogadores, tá? Deu mais de 160 milhões de lucro em relação à saída e reposição de jogadores. E aí, a pergunta que o pessoal me faz, e que eu vou até mudar um pouco. O pessoal pergunta, pô, John, pra onde tá indo o dinheiro da venda dos jogadores? Aparentemente pro caixa do Corinthians. Certo? É a lógica. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que estão fazendo com esse dinheiro da venda dos jogadores? Que a gente não vê uma ação efetiva, algo que a gente olha e fala, não, isso daqui, eles estão investindo dinheiro e tá melhorando. Não, contratou um treinador, tá pagando um salário maior, trouxe um treinador bom. Por quê? Fora a questão da venda dos atletas, você tem uma grande diminuição da sua folha salarial. O salário do Roger Guedes era 1 milhão por mês. Mas não dá pra trazer treinador caro. Pô, você já perdeu um atacante. Já perdeu o Murilo, já saiu o Adson, já saiu não sei o quê. Pô, não dá pra pegar metade disso tudo que saiu e trazer um treinador bom, num salário bom, porque a grande desculpa é, mas o salário é muito alto. Pô, já teve uma grande diminuição da sua folha salarial. Olha o tanto de jogador que saiu. Então a pergunta que eu faço é essa: onde estão usando esses 160 milhões de dinheiro das vendas de atletas? Qual dívida que estão pagando? Qual ação efetiva está acontecendo no Corinthians hoje? E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, informação aí dessa última semana, que o Johan tá atualmente no Atlético Mineiro, meio-campista aí que já tem 30 anos, tá? Eu achei que ele era mais novo, eu tava com essa impressão. Mas eu acho que quando o Palmeiras foi pra contratar ele, né, que ele era um jogador novo, com potencial, o Johan já tem 30 anos de idade, certo? Tá atualmente aí no Atlético Mineiro e não vai seguir no Atlético Mineiro em 2024. Ele foi oferecido pro São Paulo, pro Bragantino, pro Santos e pro Corinthians. Os empresários dele estão buscando um time pra ele aí. O Santos não abriu negociação, o Bragantino não. O São Paulo avaliou
E aí falou, não, já temos jogadores aí, peças parecidas, né, no elenco. E agora, o foco dos empresários do Johan é o Corinthians, tá? Eles querem negociar com o Corinthians. Qual que é a questão? A janela tá fechada, tá? O Johan não poderia assinar com o Corinthians nesse momento. E mais, o Duílio não vai contratar ninguém, principalmente para 2024. Qual que é a questão? Temos as eleições no Corinthians no fim do ano, após o final da temporada. As eleições ocorrem em novembro, então praticamente aí depois da definição, né, de todos os campeonatos e tudo mais. E aí o novo presidente poderia, se ele quisesse, negociar com o Johan. Mas isso vai ficar para o próximo presidente. O Duílio não vai negociar com o Johan. Se os empresários quiserem negociar o atleta, voltem aqui de novembro para dezembro, tá? E mesmo assim ainda será a gestão do Duílio com aquela transição para o próximo presidente, para que ele assuma em janeiro de 2024, tá? Eu particularmente não tenho interesse no Johan, tá? Eu tinha essa impressão que o jogador era mais jovem e tudo mais, mas pô, já tá com 30 anos. O Corinthians precisa de um meia, mas o Johan, na minha opinião, não é esse nome e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!